Como Sword Art Online deixou de ser um dos animes mais amados da história para se tornar um dos mais odiados no cenário atual, e como o próximo jogo, que vai sair no dia 10 de julho, pode ser a última chance que essa franquia tem para se redimir com os próprios fãs. Meu nome é Baru e nesse vídeo eu vou explicar tudo isso aqui para vocês, e mostrar mais algumas novidades bem legais desse novo jogo que vai sair em breve. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. No dia 7 de julho de 2012 era lançado o anime que ia fazer todas as crianças sonharem com óculos de realidade virtual, muito antes do Oculus Rift ou do Apple Vision Pro sequer existir. E esse anime era Sword Art Online. Esse é o melhor jogo do mundo! A história dele começa quando o jogo mais aguardado do mundo, que traria uma nova tecnologia revolucionária para a indústria dos jogos, finalmente é lançado. Olha essa geometria! Esse jogo prometia ser a experiência mais imersiva já vista na história do entretenimento, porque o capacete de realidade virtual já existia, porém nada ainda tinha conseguido extrair 100% da sua capacidade. Mas esse jogo não seria apenas uma experiência visual incrível, você também poderia sentir o jogo. Frio, calor, dor, sabor, você poderia sentir o sabor da comida. E tu o quê? Interessante. Meu Deus, mano, olha esse mundo, mano, olha essa geometria, cara. Kojima, o que você fez? Mas antes desse jogo maravilhoso ser lançado, uma versão beta foi liberada apenas para 1000 pessoas no mundo inteiro. E é aí que entra o nosso protagonista, o Kirito. O Kirito era apenas um garoto comum, nerd e sem amigos, mas conseguiu ser uma das pessoas que jogou a versão beta do jogo mais esperado do mundo. E ele ficou completamente viciado nesse jogo. Essa é a diferença de um fã para um fanboy. E foi um dos jogadores que chegou mais longe durante o tempo que a versão beta ficou disponível. Então quando a versão final do jogo finalmente foi lançada, ele já sabia exatamente o que fazer, e por isso ele acabou chamando a atenção de um jogador que percebeu que ele não estava impressionado igual todo mundo que estava ali. E ele pede pro Kirito ensinar pra ele pelo menos o básico do jogo. E após derrotar um Hakuna Matata, que ele pensava ser algum tipo de chefe, mas que na verdade era apenas o mob mais fraco do jogo, ele diz que precisa sair porque tá com fome, e é quando eles percebem uma coisa assustadora dentro do jogo. Não existe um botão de sair. Por mais que ele tente de todas as formas usar um comando de voz ou alguma coisa que faça ele sair do jogo, não tem como sair. E mesmo tentando acionar o suporte do jogo, nada acontece. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouco sombrias. De repente, todos os jogadores são teletransportados à força para a praça principal da cidade, onde o próprio criador do jogo faz a aparição mais épica da história dos animes. O céu fica todo vermelho, preenchido de ícones de perigo, e começa a cair um líquido parecido com sangue do céu. E esse líquido aos poucos vai tomando forma de um ser gigantesco, enquanto todos olham para cima sem acreditar no que estão vendo. Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Caraca, essa cena é muito foda. E é nesse momento que o criador do jogo explica que o jogo não ter um botão de sair não é um bug ou um erro, e sim um destaque desse jogo, pois a única maneira dos jogadores saírem dali é concluindo os 100 andares e derrotando o boss final do jogo. E qualquer tentativa de alguém no mundo real simplesmente tentar remover o capacete de realidade virtual ativaria um dispositivo dentro do capacete que faria fritar o cérebro do jogador. E por causa disso, mais de 200 jogadores já tinham ido de Vasco naquele momento. E como se isso não fosse o suficiente, o criador do jogo ainda disse que a partir daquele momento, quem morresse dentro do jogo também iria de Vasco na vida real. E depois de traumatizar todo mundo com esse anúncio, ele ainda fez todos os jogadores ficarem com a mesma aparência que eles tinham na vida real. Ué, tu não é mulher? Ué, e tu não disse que tinha 17 anos, seu miséria? Cara, foi muito bom eles terem adicionado essa cena aqui, porque isso aqui acontece demais em jogo online. Os caras vestidos de mulher pra ganhar item de graça. E essa era a premissa da primeira temporada de Sword Art Online, um jogo de realidade virtual onde os jogadores teriam que lutar por suas vidas e zerar um game que tem mais de 100 andares completamente diferentes, enfrentando chefões insanos no final de cada andar, porque só assim eles conseguiriam sair do jogo com vida. Mano, absoluto cinema, velho. Os primeiros episódios são incríveis, com um ápice no terceiro episódio, que não é só o melhor e mais impactante, mas que mostra um dilema e trauma que o protagonista vai carregar pra sempre dentro do anime. Ou pelo menos era pra ser assim, né? Porque, pensa, a gente tinha um jogo de fantasia, com cenários incríveis, mas que ao mesmo tempo era um jogo de vida ou morte pra todos que estavam jogando. Personagens carismáticos e situações emocionantes de tensão, de tristeza, de angústia. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Um romance bem desenvolvido, uma personagem feminina forte, com personalidade que todo mundo amava. Aí o autor pegou tudo isso, colocou em 3 episódios e enfiou no cu. Mano, o jogo tinha 100 andares pra ser explorado, cara. 100 andares, cada um sendo um mundo completamente diferente do anterior. Só isso aí já ia dar pra fazer um anime
infinito, igual One Piece. Mas não, o autor, esse cara aqui, mano, esse cara achou que seria uma boa ideia pegar esse jogo com esse tema sombrio, com assuntos sérios e profundos, e transformar num jogo de fadinha. Um jogo de fadinha, onde o protagonista precisa salvar a princesa em defesa do vilão malvadão, que é mal porque ele quer ser mal, porque ele gosta de ser mal. Meu Deus do céu, mano. Onde que esse cara tava com a cabeça quando fez isso, mano? Isso porque eu nem cheguei na parte que o Kirito forma um harém com 500 garotas genéricas que ficam atrás dele, mesmo ele já tendo namorada desde a primeira temporada do anime, cara. Primeira temporada essa que inclusive é um dos maiores efeitos Mandela da internet, porque todo mundo acha que Sal ficou ruim na segunda temporada, mas foi logo na primeira temporada que tudo desandou. A parte das fadas não é a segunda temporada do anime, é o final da primeira temporada. O autor simplesmente fez um speedrun de como destruir um anime de sucesso de todas as formas possíveis, e eu vou listar algumas delas aqui pra vocês. Primeiro, a conclusão do jogo. Após uma vitória inesperada do Kirito num duelo contra o próprio criador do jogo, e uma cena maravilhosa dele e da Asuna olhando pro castelo voador caindo aos pedaços enquanto o jogo acabava, pô. Absoluto cinema, mas isso aqui tinha que ser o final da primeira temporada. Mas não, o autor não quis isso, né? Não podia simplesmente acabar ali, ele tinha que estragar o momento mostrando o estado triste que o Kirito tava depois de despertar. Onde é que eu tô? E que apesar de tudo que ele fez dentro do jogo, não adiantou de nada, porque algumas pessoas continuaram presas dentro do jogo, inclusive a própria Asuna tava presa dentro do jogo ainda. Então você imagina o sentimento de bosta que fica na pessoa que assistiu toda aquela saga, todo aquele sofrimento, toda aquela luta e no final não adiantou de nada. É lamentável. Mano, o que já entra diretamente no segundo item nessa lista, de como destruir um anime de sucesso na primeira temporada, que é mudando completamente o anime que tá fazendo sucesso já, no meio da primeira temporada. No meio. Quem foi o miserável que teve essa ideia? Foram 14 episódios, mano. 14 episódios. A maioria dos personagens não tiveram o desenvolvimento que eles precisavam ter. Aquele mundo não teve o desenvolvimento que ele precisava ter. Eram 100 andares para ser explorados. A gente viu 12 deles a gente viu. É como se a gente tivesse comprado um jogo completo, pagado o preço full price e jogado uma DLC do jogo. Só tinha conteúdo de uma DLC ali. Eu tô ficando bolado já, hein? E o terceiro item nessa lista foi transformar a Asuna, que era uma personagem incrível, em uma princesa indefesa que precisa ser resgatada pelo herói. Nossa senhora, que original. Isso devia ser crime, cara, porque a Asuna, ela não só fazia parte da guilda mais forte do jogo, ela era a vice-comandante dessa guilda, a mulher mais forte e respeitada dentro do jogo, conhecida como Relâmpago por ser incrivelmente rápida em seus golpes, e também era fria e calculista, mano, coisa que só foi mudar um pouquinho quando o Kirito e ela começaram a se relacionar ali e o romance deles se desenvolveu. Mas ela sempre lutou ao lado do Kirito, ela sempre foi muito importante. Inclusive na batalha final contra o criador do jogo, o Kirito só teve alguma chance de vencer aquela luta porque a Asuna ajudou ele. Então pegar essa personagem e transformar ela numa donzela em perigo que precisa ser salva foi o maior erro de longe do autor, velho, o maior erro. Mas se tem algum erro que chega perto desse erro, com certeza é o quarto item dessa lista, que é mudar completamente o jogo da primeira parte. Depois que a Asuna virou a nova princesa Peach, o Kirito teve que entrar em outro jogo pra poder salvar ela lá nesse outro jogo. E esse novo jogo é sabor Sword Art Online, entendeu? Sabor, porque toda a essência do jogo original foi enfiada no e é uma coisa impressionante, porque no primeiro episódio do anime tem uma cena onde aquele cara que encontrou o Kirito diz pra ele: nossa, um RPG sem magia, isso é uma aposta muito arriscada, não é? Aí o Kirito responde pra ele: pô, mas você não acha muito mais legal ter que mexer o corpo inteiro na hora de lutar? Zum, zum, zum. O que é uma clara indireta pra quem joga de maguinho no Elden Ring, hein? Tô vendo você jogar de maguinho aí, viu? Será? Mas eles não simplesmente colocaram magia, não. Claro que não. Eles foram muito além disso. Eles colocaram fadinhas no jogo. Agora você tinha 2 asinhas de brabuleta nas costas pra poder sair por aí, soltando um glitter da bunda. Como é que os caras olharam pra isso aqui, mano, e pensaram: nossa, vai ser uma ótima ideia, mano. Isso aqui vai ser a ideia muito boa, fazer um negócio desse com o anime. E o quinto e último item nessa lista de como destruir um anime de sucesso na primeira temporada é o fanservice pra gente estranha. Cara, é tanta coisa, mas tanta coisa desnecessária nesse anime, que eu acho que esse item aqui não tinha que ficar em quinto não, ele tinha que ficar em sexto. Em sexto, se é que você me entende. Caraca, que merda. Mas como um fã de Sal, não dá pra dizer que tudo que veio depois daqueles 14 episódios da primeira temporada foi ruim também. Tem muita coisa boa depois. Tipo, o vilão do arco Phantom Bullet e todo aquele mistério em volta dele, de como mesmo no jogo, com todas as seguranças ativadas, ele ainda consegue mandar as pessoas da vida real de arrasta pra cima quando ele desvive elas dentro do jogo. Cara, isso é um conceito muito bom e que te prende na história. Porque sempre que Sword Art Online aborda esses temas mais dark, onde tem um perigo real, cria um senso de urgência que funciona
funciona muito bem pra história. Tanto que a quarta temporada, que é a Alicization, é muito boa. Tanto que eu recomendo pra quem dropou Sword Art Online por causa das fadas, ou pra quem tá assistindo agora, depois de terminar os 14 episódios da primeira temporada, mano, já pula pra quarta. Assiste a Alicization, que você não vai ter perdido nada realmente importante da história. Aí se você tiver gostado de Alicization, aí sim vale a pena assistir o resto das temporadas anteriores, pra ter noção completa da história. E é justamente aqui, é justamente por isso, que esse novo jogo chamado Echoes of Encrade, ou Encrade, ou tem tudo pra ser o começo da redenção dessa franquia. Porque eles vão voltar pro começo, eles vão voltar exatamente pro começo da primeira temporada. Você vai poder criar o seu próprio personagem exatamente do jeito que você quiser. E é claro que não vai ter um zilhão de possibilidades, mas pelo que tá sendo mostrado até agora, a personalização parece estar muito boa. E a história vai ser abordada da maneira mais inteligente, e é que eu pessoalmente mais gosto quando se trata de jogos baseados em animes. Que é o personagem que você criou, ele é inserido no mesmo contexto daquele universo, interagindo com os personagens da história original do anime. Sabe, você não vai ser o protagonista do anime fazendo exatamente as mesmas coisas que você já viu no anime. Não, você vai ser você, fazendo as coisas que você quer fazer, do jeito que você quer fazer e no momento que você quiser fazer. E ainda por cima ajudando aqueles personagens que a gente já gosta e conhece nos momentos mais marcantes da história. Isso cria uma imersão tão grande dentro daquele universo que você de fato se sente parte da história original. E o jogo de anime que melhor fez isso até agora, na minha opinião, foi Attack on Titan 2. A gente vive os mesmos eventos que o protagonista e as pessoas ao redor dele viveram, mas do nosso ponto de vista. Tem até uma cena no começo do jogo que mostra como o nosso personagem perdeu a família dele, e depois como o caminho do nosso personagem se cruza com o do protagonista, e com todos os outros personagens que a gente já conhece ao longo da história. E só o fato de você poder ver aqueles personagens reagindo às ações que você toma dentro da história, e poder desenvolver um relacionamento com eles, e aí desbloquear cenas e histórias que não tem no anime original, porque obviamente você não existe no anime original, cara, isso é muito bom. E é por isso também que eu vou fazer um vídeo sobre esse jogo de Attack on Titan, então dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, pode ser que esse vídeo do Attack on Titan já esteja no ar, então é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima na tela pra você assistir. Mas, voltando pro jogo de Sword Art Online, além dessa abordagem da história, tem todo o sistema de luta que parece estar muito bem feito, e parece que não vai mudar muito do estilo hack and slash do último jogo. Então a gente pode esperar algo que pelo menos mecanicamente é muito legal de jogar. Mas a primeira coisa que me preocupa nesse jogo é o problema que todos os jogos de Soul que foram lançados até hoje têm, que é a variedade de inimigos que a gente enfrenta. Por mais legal que seja o sistema de combate, quando a gente fica enfrentando toda hora o mesmo inimigo, o mesmo tipo de inimigo, isso se torna muito chato. E de novo, parece que não deram atenção suficiente pra isso. Nas gameplays que eu vi, parece que vai ter muita repetição de monstro, então eu já tô meio com o pé atrás. E outra coisa que me incomodou muito assim que eu bati o olho no trailer foi esse gráfico de PSP. Cara, em 2026 não dá pra continuar tendo esse gráfico de PSP não, mano. A gente tá falando de um jogo que vai ser lançado pra PS5, pra Xbox, pra PC. Dava pra ter feito uma coisa muito melhor do que isso, cara. Mas isso não chega nem perto do pior defeito desse jogo, que é a decisão mais burra que eles podiam ter tomado, que é a decisão de não ter um modo online. Eu sou obrigado a falar. O nome do jogo é Sword Art Online. Como é que você vai fazer um jogo desse onde não tem online? Olha o nível de roleplay que esses caras vão desperdiçar, mano. Imagine como seria incrível você jogando esse jogo online, onde você cria o seu personagem, você explora esse mundo gigantesco com seus amigos e você tem que ficar alerta o tempo todo enquanto você explora, porque se seu personagem for de Vasco, ele é excluído pra sempre do jogo. Só por ter essa mecânica, esse já seria um dos melhores jogos desse ano muito facilmente. Mas é impressionante a capacidade de potencial desperdiçado que tem essa franquia, cara. Parece que a pior decisão dos criadores é sempre a próxima, porque você acha que acabou por aí? Acabou não, pô, acabou não. Além disso tudo, o jogo só vai explorar apenas 2 dos 100 andares. 2! Eu tô ficando bolado já, hein? Mas calma aí, porque isso não necessariamente é uma coisa ruim, e é justamente por isso que eu acho que esse jogo tem um potencial pra salvar a franquia de Sword Art Online. Os 100 andares são impossíveis de serem adaptados em qualquer jogo, principalmente num jogo como esse que é offline. Mas é aqui que mora a última esperança que todo fã sempre tem, que é que se esse jogo for bem feito naquilo que ele se propõe a fazer, se ele souber criar esses 2 andares de uma forma que não seja um grande espaço vazio, cheio de missões repetitivas e entediantes, se eles conseguirem criar um ambiente vivo e com uma história bacana nesse jogo, esse jogo vai vender igual água, porque os fãs vão comprar de qualquer jeito. Mas se esse jogo for bom de verdade, ele vai furar a bolha, vai fazer sucesso, e com isso vai ser impossível eles não enxergarem a oportunidade que eles perderam nesse jogo e não colocar um modo online. E com isso, esse jogo pode ser a base para eles finalmente criarem um jogo de Sword Art Online que seja online. Ah, esse jogo é maneirão, hein? E que inevitavelmente vai ser o live service perfeito. Porque conteúdo tem, cara, conteúdo tem. São 100 andares. Cada andar pode ser uma temporada com um tema completamente diferente do anterior. E aplicando isso com o fator que você pode perder seu personagem pra sempre se ele for de Vasco, cara, é a fórmula perfeita pra você fazer um live service de sucesso. Então a gente pode estar a um passo de finalmente ter aquele jogo de Sword Art Online
que a gente sempre sonhou. Uhul! Bom, mas essa é a minha opinião. Comenta aí embaixo o que você pensa e se inscreve no canal. E não se esqueça de deixar aquele like, aquele hype e compartilhar esse vídeo para aquele amigo seu que também gosta de Sword Art Online. No mais, é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fui!